Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o papel do bem-estar na nossa renovação e como nós podemos e devemos trabalhar servindo e auxiliando para essa nossa renovação íntima. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, guia, abençoa e ilumina cada um que nos acompanha em suas necessidades. Ilumine, Senhor, para que consigamos colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos benditos e levar a Tua luz e o Teu amor aonde formos. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. O grande servidor. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição do servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre tomou o próprio coração para a sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Que assim seja. Bem, esse evangelho vem nos falar sobre como transformar a nossa vida a partir do exemplo de Jesus. Jesus foi mais um dentre tantos profetas, se nós olharmos apenas a história humana com aqueles que se designaram ou se mostraram como mensageiros da espiritualidade. Porém, Jesus tem um grande diferencial. Ele agiu tudo o que ele ensinou. Os ensinamentos vieram por palavras, mas só ficaram marcados na história depois de 2000 anos, porque ele exemplificou em sua vida tudo o que ele pregava. Então a pregação maior não foi o Sermão do Monte, dito verbalmente para todos ali presentes. Foi ter vivido o Sermão do Monte em sua existência terrena. Ele se entregou, ele amou, ele perdoou, ele se entregou na cruz, no final, para exemplificar o amor, o perdão, o serviço, o amparo, a entrega, a irmandade dentre os seres humanos. Então, quando a gente vem aqui todas as semanas refletir sobre o Evangelho, nós vamos refletir sobre o que Jesus fez na prática para nos dar o caminho para chegar a Deus. Ou seja, como nós nos evoluímos para nos aproximarmos do Pai. E é na prática, na ação, no bem exercido que a gente consegue fazer, né, o que precisa ser feito. Bem, quando a gente pega esse exemplo do Evangelho, fica mais fácil entender que só é possível se renovar, se transformar, porque todos nós que estamos aqui precisamos ainda de renovação, né, especialmente em determinadas situações, quando nós estamos em um sofrimento maior, nos percebendo estagnados, ansiosos ou em depressão, fica claro que nós precisamos trabalhar a nossa renovação íntima. E como?
na prática. Na prática de quê? De servir. Então, não tem segredo, tem necessidade de esforço. Se você quer se sentir melhor, vá ajudar quem precisa mais do que você. Olha para aquele que está, né, na rua, ou um parente que está precisando de amparo, alguém que está no hospital, uma criança que precisa ser ensinada. Vai ensinar com o que você tem, conhecimento, tempo, palavras, ouvido, né? Ouvir as pessoas é também uma doação. Então, servir. Servir é o segredo para a elevação e para nos curarmos. Então, que façamos a nossa parte, porque Jesus já exemplificou que só assim a gente se eleva de verdade. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado pelos Espíritos Diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é renovação. Renove a existência começando com atitudes simples do dia a dia. Pense mais positivo, abrigue planos mais voltados para o bem, não critique a dificuldade de alguém, não faça tempestade na vida de ninguém, exaltando faltas cometidas, ofereça o silêncio como resposta pelo ataque que você sofra, busque confortar quem sofre diante de uma dor, trate bem o seu redor. A toda atitude que tomar na base do Evangelho, lembre-se que estará a renovar o próprio caminho. Gabriela, que assim seja. Bem, esse texto singelo e tão verdadeiro corrobora o que o Evangelho nos disse, que a gente pode começar nas pequenas coisas do dia a dia. Tudo o que foi dito aqui nesse texto por Gabriela nos mostra o que Jesus fez. Ele não julgava, ele não criticava, mesmo sendo o ser mais perfeito que nasceu nessa terra. Não condenava ou julgava, ele entendia que o ser humano, com os seus erros, são ainda doentes, ou seja, ainda são bebês espirituais tentando aprender com acerto e erro, e que o sofrimento que advém disso, ele vai ser o próprio professor, porque as leis de Deus, elas são imutáveis e elas vão ensinar. Então, o que esse texto vem nos falar? Seja mais bondoso no dia a dia, nas pequenas coisas. Não condene os outros, fale bem, auxilie sempre que possível, pense mais positivo, emita mais vibrações positivas e gradualmente a sua vida vai se renovar. Seguir o Evangelho, né, do exemplo de Jesus, que é isso que é seguir o Evangelho, não é só pregar, né, com palavras, mas sim com ações e atitudes, aí sim a gente vai estar transformando a nossa vida. Então, fazer o bem aos outros, servir, né, é a ferramenta de elevação íntima e de mais bem-estar e melhoria de cada um de nós. E, corroborando essa ideia, dentro do contexto apresentado, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Ser bom faz o bem. O papel da honestidade e integridade para a saúde. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Social Science and Medicine, que quer dizer Ciências Sociais e Medicina, pelos autores Dorota Wejcik-Bilowska, Piotr Bilowski e Ryan Niemiec. Esse artigo científico ele faz uma análise bem interessante, porque ele traz que o traços de caráter e a pessoa ser honesta, ser boa, ser uma pessoa que a gente chama do bem, tem várias associações já na literatura científica mostrando que melhora o bem-estar, a qualidade de vida e etc. Porém, não havia dados robustos com grande quantidade avaliando o efeito na saúde do corpo, tá, diretamente. E aí foi isso que esse estudo científico fez. Ele avaliou dados coletados em mais de 9.800 idosos e buscaram, ao longo de 4 anos, associar
os traços avaliados de caráter, honestidade, né, de ser pessoas do bem, com a qualidade de saúde. E o que eles observaram ao final é que, mesmo descontando as características sociodemográficas, que é capacidade de dinheiro, se é homem, se é mulher, onde mora, onde nasce, o que, né, da onde veio, tem uma associação direta. Quanto mais honesto e do bem é uma pessoa, menor as chances de adoecer com determinadas doenças, como doenças pulmonares, depressão, como eles trazem algumas doenças articulares, melhora a capacidade de mobilidade desses idosos ao longo do tempo. Então, é aquilo que a gente já sabe. O que a gente vibra, vive, sente e pensa reflete diretamente no nosso corpo físico, na nossa saúde, porque nós somos seres holísticos, integrados. Corpo, mente e alma se integram e se afetam, né? Então, quando a gente fala que ser bom, pensar o bem, fazer o bem, nos renova e nos transforma, também na saúde física. Então, que a gente tenha essa certeza, não é apenas, entre aspas, o Evangelho, como acabou nos ensinar que nós devemos fazer o bem, mas a ciência nos mostra que, se você quer ter uma vida de maior bem-estar e saúde, fazer o bem é o remédio, né? Façamos então a nossa parte. Vamos então à prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de amor, gratidão pelos ensinamentos benditos, abençoe a cada irmão que nos acompanha em suas necessidades e que saibamos, Senhor, ser melhores fazendo o esforço necessário a cada dia para seguir o Evangelho. Ilumine a cada um nas suas necessidades, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.